Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que realizarmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 14b ao versículo 16. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar por privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Essa imagem da fome em que apresenta esses versículos da parábola em que o Senhor está narrando, é uma imagem intensa para a Palestina daquela época do Senhor. A imagem da fome era bem presente diante de vários fatores, principalmente fatores políticos, por estarem sob a opressão do Império Romano. E ela chegou e se instalou naquela região em que o jovem da história estava errante. Como ele sobreviveria então? O que aconteceria com ele em uma terra estrangeira, sem família, sem amigos ou qualquer pessoa que pudesse o ajudá-lo? Como ele sobreviveria? Ora, era de se esperar a morte. Ele não tinha a quem recorrer. Afinal, aquilo que agora ele tinha não era mais vida, era uma sobrevida. Se alguns sofriam com aquela escassez de alimento durante essa época de miséria naquela região, imagina o que não passaria esse rapaz sem amparo nenhum. Jesus, na narrativa, deixa isso em destaque. O texto não fala de alguns nem de muitos. Usa apenas o pronome ele, dando ênfase e destaque à situação daquele jovem em particular. Quem mais estava sofrendo com tudo aquilo, naquela região, naquele período, era esse jovem. Se ele gastara tudo, a gente começa a pensar. Se ele tinha esbanjado tudo, se nada lhe sobrou, afinal no versículo 14 inicia, ele gastou tudo, ou seja, não tinha mais nada. A solução então encontrada nessa situação em que ele não tinha mais nada, foi a de buscar um trabalho. O único indivíduo que lhe concedeu essa ajuda, podendo-se assim dizer, e um modo para que ele sobrevivesse, foi um pagão. Por que nós sabemos que esse homem era pagão? Chamado pagão na época, porque ele era proprietário de uma manada de porcos, o que para os judeus e outras religiões antigas da época era algo abominável. O mais humilhante e vergonhoso para esse jovem não foi o fato de ser servo de um não-judeu, que por si só já era algo ilícito, e sim o de ser mandado
cuidar dos porcos. Para os judeus, o porco é um animal impuro. Servir aos porcos é então a expressão da extrema alienação e da extrema miséria humana. O totalmente livre, aquele jovem, tornou-se um escravo miserável. Para os ouvintes da parábola, o contraste não poderia ser mais chocante. Um jovem judeu, de boa família, é obrigado a cuidar de porcos como o empregado de um patrão pagão. Não só entre os judeus, a criação de porcos, a suinocultura era vista com maus olhos. Também para os gregos e os romanos era uma atividade desprezível. O Talmud, o livro sagrado dos judeus, é duro em falar sobre esse assunto de criação dos porcos. O Talmud amaldiçoa até a pessoa que cuida da reprodução de porcos. Jesus não entrou nesta seara sobre impureza à toa, pois da mesma forma eram vistos os cobradores de impostos por prestarem serviços ao Império Romano. Para o jovem, o trabalho que deveria ser motivo de honra para o homem torna-se causa de apostasia, tendo em vista que ele estava descumprindo, se afastando, se desligando das leis de seus pais, das leis judaicas. Servindo a um pagão e cuidando de porcos, o vínculo com Deus, com Elohim, havia sido rompido. Em relação à fome, Jesus apresenta que o jovem, ao ouvir os ruídos das bolotas entre os dentes dos porcos e a sua satisfação ao deitarem de barriga cheia no chiqueiro, sente o forte desejo de se alimentar quais esses animais impuros. Há algumas formas de apresentar esse trecho. Algumas traduções falam de encher a barriga e matar a fome. Contudo, não usa a expressão saciar-se, visto que o jovem queria apenas enganar o estômago faminto. Sentiu talvez a vontade de ser um daqueles animais, já que a estes davam alimentos e a ele não. Desejava pelo menos esquecer sua insatisfação. Já que não podia se satisfazer, tentava enganar, narcotizar, maquiar a fome com gozos materiais. Aquilo que na verdade era fome e anseio espiritual. Mas diz o texto, ninguém dava essa satisfação animalesca. Alimentos materiais não saciam a fome espiritual. Ali, no meio de uma manada de animais satisfeitos, desceu a insatisfação do jovem ao mais profundo de sua infelicidade. O jovem, para o ambiente bíblico, chegou ao ápice da degradação humana. Esta fase da narrativa recorda aos ouvintes sua história como povo. É a erva amarga do ritual da Páscoa judaica, onde fazem memória da escravidão, da fome e da solidão longe da sua terra. Como não lembrar, ouvindo essa narração do Senhor, os períodos passados no Egito com o faraó.
e suas panelas de comida no tempo da servidão. Como não recordar do exílio, a saudade de Sião, que canta o salmista? O jovem passa a valer menos que os animais cuidados por ele, pois da sua comida não lhe era permitido comer também. Contempla-se o fracasso do jovem em vários aspectos: físico, biológico, psicológico. Cansaço, humilhação, fome, sede, frio, nudez, vazio, solidão. A partir daqui a história começa a tomar então um novo rumo. É a volta, a virada de chave na história da narrativa, na história do jovem, e deve ser também a virada de chave na nossa vida de conversão. Nesse nosso processo contínuo, que deve durar por toda a vida, mas sempre deve haver períodos de virada de chave, de tomada de consciência, de saber em que situação nós estamos, em que amarras, em que escravidão nós estamos encarcerados. Muitas vezes nós temos e sentimos inveja daqueles que vivem da forma como querem, sem uma vivência eclesial, sem uma convivência fraterna, até conhece alguma coisa, mas sem o aprofundamento do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da sacralidade que nós temos sendo filhos e filhas de Deus. Às vezes nós sentimos inveja dessas pessoas, assim como o jovem sente inveja da situação desses animais que estão satisfeitos. Mas estão satisfeitos em que ponto, né? E como isso que eu sinto desejo, de fato pode me satisfazer. Como nós ouvimos, muitas vezes o anseio, a fome, a sede que nós sentimos e buscamos nos bens materiais, não estamos dizendo aqui que nós não podemos buscar o nosso melhor, a nossa satisfação e o nosso bem-estar de modo material, não é isso. O perigo é colocar tudo isso acima da realidade que nós precisamos ter em relação com Deus. Colocar até mesmo tudo isso acima de Deus. Isso aí que está o ponto. E aí, como eu estava dizendo, vem a virada de chave. Nós precisamos tomar consciência de que se o que nós estamos desejando, almejando, buscando, lutando, está seguindo conosco ou ele está acima de nós e acima de Deus. Jesus mostra, então, onde pode chegar a pessoa ao se afastar de Deus. Ao rejeitar a paternidade divina, a criatura se torna menor que um animal. É possível imaginar aquele jovem, o filho mais moço, em meio aos porcos, revirando-se na lama como eles, sentindo dores por causa da fome, chegando a pensar em roubar a comida dada àqueles animais, visto que não davam para ele. Ele quase então se esquece da sua humanidade. Que nós peçamos sempre na nossa vida, antes mesmo de não esquecermos da nossa humanidade, que nós não
esqueçamos da nossa condição de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes, as situações que passamos, seja ela qual for, mas principalmente as situações de penar, são consequências do esquecimento, ao menos momentâneo, que nós temos, do esquecimento de que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos meras criaturas, não somos animais, somos filhos amados por Deus. Filhos amados, tão amados, que Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho para a nossa salvação. Que nós possamos sempre pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, a intercessão dos anjos e santos, para que nós possamos sempre ter isso no nosso coração. Sempre repetir para nós mesmos: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu mereço mais do que isso. Eu mereço a felicidade, mas eu mereço a felicidade em Deus. Eu mereço o bem-estar, mas eu mereço o bem-estar em Deus, sem me afastar de Deus. Porque se eu recebo tudo isso e se eu ganho tudo isso, eu preciso saber que isso também é dom, é graça, é bênção de Deus. E eu preciso sempre ser grato. Eu preciso sempre saber e tomar posse dessa minha filiação divina. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E a condição em qual e onde eu devo estar é como filho e filha de Deus. Não menos que isso. Que o Senhor possa sempre colocar no nosso coração essa certeza de sermos amados e amadas como filhos e filhas de Deus. E por isso temos uma posição privilegiada dentro da criação. Não como orgulho, não como vanglória, mas para ter a consciência de que somos infinitamente amados por Deus. Amém.